Fala galera do Razão Tricolor, tudo bem com vocês? Dia segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e acabou o fevereiro esportivo do Fortaleza, né? Acaba com a despedida do PV, jogo contra o Náutico ontem, que a gente tem um pós-jogo completo falando exatamente sobre ele, e vai começar o mês mais pesado do Fortaleza, o primeiro mês mais pesado do Fortaleza na temporada. A gente já falou sobre isso do calendário, mas vamos ver aqui algumas coisas que agora, a partir do jogo contra o Náutico, como as coisas começam a ter uma relevância muito grande e o torcedor precisa entender, nós precisamos entender que cada resultado a partir de agora é importante. 0-0 é goleada, meu amigo. Meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Seja bem-vindo ao Razão Tricolor, eu me chamo Danilo Everton e você que está aqui chegando agora, conhecendo este canal do Fortaleza, deixa o like, se inscreva no canal. Ah, galera, sabe por que tu fala isso, Dani? Todo mundo conhece o Razão. Não, nem todo mundo conhece o Razão. Se tivesse todo mundo conhecesse o Razão, a gente passava dos 30 mil inscritos. Então, se inscreva, deixa o like, tem conteúdo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, feriado, domingo, todo dia você vai ter alguma coisa falando sobre Fortaleza, aqui no Razão Tricolor. Então se inscreva, deixa o like, se você puder ajudar ainda mais, você se torna membro aqui do Razão Tricolor e a gente segue a vida. Eu comecei ali o vídeo falando que o fevereiro acabou, questão desportiva do Fortaleza, mas o Fortaleza tem mais dois, 3 dias, 2 dias de treino até chegar ao Maldonado. O Maldonado é na quinta-feira, dia 2, então o Fortaleza tem 3 sessões de treino, na segunda, na terça e na quarta, até chegar a quinta, e um jogo muito decisivo na reabertura do Castelão, torcida vai encher o estádio, um jogo de Libertadores e por aí vai. Toda essa complexidade desse jogo do Maldonado. O jogo do Maldonado todo mundo tá careca de saber, desculpa os carecas, mas é uma forma de falar, que é um jogo importante, relevante, que a gente tem uma grande chance de a gente passar. Passando desse jogo, nós temos uma capacidade de ter calendário internacional para mais algum tempo. No mínimo, 5 datas em casa, 5 datas fora. São 10 jogos e nisso tem dinheiro. Por que isso, Danilo? Porque Fortaleza, passando o Maldonado, irá a uma Libertadores ou mesmo a uma Sul-Americana, porque a próxima fase já resolve essa situação aí de para onde que a gente vai. Mas tem que passar do Maldonado, esse é o grande lance da jogada. Então eu falei que começaria o máximo muito pesado e a relevância dos jogos. E eu disse que o torcedor teria que ter uma capacidade mental muito boa para entender que agora não é jogar o fino da bola. Não é. É ter resultado, é jogar pelos 3 pontos, é jogar pelas vitórias. A começar na quinta-feira do Maldonado. Só passa se ganhar. Se empatar, leva para os pênaltis, aí é muito perigo confiar nisso, né? Então, Maldonado, a primeira partida, primeiro meio a 0 que eu estou torcendo é na quinta, dia 2, contra o Deportivo Maldonado. A partir disso, seguimos. Temos Clássico Rei, por exemplo, que o meio a 0 também é uma vitória num clássico, dá maior moral. Passando o Maldonado, dia 7, 8 ou 9, teremos uma partida de Libertadores a fazer. Aí, se passar do Maldonado, seja Cerro, acho que deve ser o Cerro já saiu no desempate aí no primeiro confronto de 1-0. E dentre os jogos da Libertadores temos o Ferroviário. Ah, mas é Campeonato Cearense. Mas Campeonato Cearense a gente vem falando desde do dezembro do ano passado que o Penta é o primeiro momento. A Libertadores e o Penta são as primordiais para Fortaleza nesse primeiro semestre. Então, mais um 0-0 que eu irei torcer demais. Um 0-0 contra o Maldonado ganhando, um 0-0 contra o Ceará vencendo, um 0-0 ganhando na Copa Libertadores, outro 0-0 jogando contra o Ferroviário. Então, assim, agora a única margem para empate é contra o Ceará e contra o Santa Cruz. E só essas. E pensar que o Sport ainda vai jogar e olhar o jogo do Sport, porque se o Sport tem, hoje o Fortaleza
tem 2 jogos na frente do Sport. Ele tem mais 2 jogos a fazer na Copa do Nordeste. Então o Sport tem 4 jogos a menos. Então o Fortaleza hoje tem 15 pontos na Copa do Nordeste, o Sport tem 9. Mas ele tem 4 jogos. Ele disputa ainda 12 pontos, que faria com 9, 21. Então ele passaria o Fortaleza. Se o Fortaleza não pontuar mais na Copa do Nordeste, o Sport pode ultrapassar o Fortaleza e ser primeiro do grupo. Então a estratégia é realmente a gente saber, a partir de março, que todos os jogos são totalmente decisivos. Maldonado, o Clássico Rei, que tem um peso histórico e cultural para todos nós, uma possível terceira fase de Libertadores, uma semifinal de Campeonato Cearense, aí desaluvia um pouquinho ali com o Santa Cruz, e no próprio dentro de março, uma quarta de final, e se possível, se passarmos, uma semifinal de Copa do Nordeste. Olha o tamanho desse mês de março. Esse mês de março define muitas coisas para o Fortaleza. Ele define um calendário internacional, ele define a situação de uma caminhada mais pro Penta, ele define uma possível chegada a uma semifinal de uma Copa do Nordeste, que é o objetivo financeiro do clube, e ele define, numa pretensa terceira fase, se a gente passar do Maldonado, uma possibilidade de jogar mais uma fase de grupos de uma Libertadores, e aí a gente já sabe como é o resto dessa história, porque a gente já teve lá em 2022. Então, o mês de março, as críticas sempre podem vir. Jogador que errou isso, jogador que foi mal nisso, jogador que não foi bem nisso, tudo pode acontecer, mas o mês de março é um mês muito definitivo, e é o primeiro mês definitivo para que o Fortaleza consiga seus objetivos no ano de 2023. Puxado, pesado. Sim, é puxado, pesado. Porque se eu dar um spoiler de abril para vocês, eu vou mostrar para vocês, o abril tem só uma final de Campeonato Cearense, tem uma terceira fase de Copa do Brasil, começa o Campeonato Brasileiro aqui, ó, Inter, Curitiba, Fluminense, e tem fase de grupos. Talvez, pensem o que eu tô falando, talvez o menos pressão é a fase de grupos da Libertadores e do Sul-Americano, se Deus quiser a gente vai estar lá. Porque é pressão para ganhar um penta, é pressão para uma terceira fase de Copa do Brasil, que tem que se classificar para ganhar dinheiro, para passar de fase, para ir para as oitavas, e começa o Campeonato Brasileiro, que a gente não quer deixar de mão, porque sabemos como foi ruim o nosso começo de Campeonato Brasileiro de 2022, e não podemos deixar isso ao léu, né? Tem que priorizar também essa competição muito importante. E eu falei no vídeo que é por isso que o Fortaleza fez um elenco robusto. E é isso, mas esse elenco vai ser posto à prova agora, em março e em abril. 2 meses muito pesados, 2 meses de decisões de Nordeste, 2 meses de decisões de Copa de Campeonato Cearense, um penta inédito. Ou esses 2 meses teremos decisões de Campeonato Internacional e um começo de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também, para endoidar esse caldeirão aí, que são o calendário do Fortaleza nesses próximos 2 meses. Então, eu trago esses números, eu trago essa reflexão, porque agora, a partir de agora, tá? A partir do jogo contra o Náutico, já era assim contra o Náutico, na minha visão, agora meu filho, ganhar, pontuar, vitória. É isso que o Fortaleza precisa fazer agora. Porque essas decisões, o encaminhamento disso, os passos mais largos para chegar nas finais, chegar nas fases finais das competições que a gente está disputando, a partir do jogo contra o Maldonado. Então, tudo tricolor? Calma. As apresentações podem ser mais feias, mas o que importa é ganhar. O que importa é vencer. O que importa é ir passando. Porque enche o cofre e, ao mesmo tempo, vai criando casca e vai fazendo matas-matas. Porque o Maldonado é um mata-mata, o Ceará é um clássico rei que vale tudo que eu sempre digo. Uma terceira fase de Libertadores, um campeonato, semifinal de Campeonato Cearense, quarta de final do Nordeste, semifinal do Nordeste, meu amigo. Temos que ter calma. E os jogadores precisam ter essa calma. A torcida, se a gente nunca pediu isso, e eu não peço pelo razão, mas eu peço por mim, viu? Sejam menos corneteiros nesse mês de março. Porque podem vir alguns percalços no meio do caminho. Tomara que não. Tomara que a gente consiga
fazer o que a gente espera que esse time pode fazer, que é ir passando de fase e ganhando seus jogos, mas há percalços aí. E é nesse março que vai se definir muita coisa pro Fortaleza, pro nosso clube de coração. Então, vamos ficar acompanhando isso de perto. Vamos ver essa situação das lesões. O Moisés já tá voltando. O Lucas esteve de fora. O Crispim voltou contra o Náutico. Vamos precisar de todo mundo, cara. É todo mundo. Diretoria, jogadores, torcida, tudo. Precisamos de tudo. Às vezes a gente resume apenas, e não estou dizendo apenas não no sentido de pejorativo ou de alguma situação que as pessoas entendem do jeito que elas querem, mas a gente resume apenas o jogo do Maldonado. Acho que tem muita coisa em jogo nesse maço também. O Maldonado é uma delas, talvez a maior delas, se a gente considerar que vai disputar com um time difícil, um time cascudo, um time que corre demais, um time que faz muita pressão. Então, assim, nesse quesito a gente tem que ficar de olho, porque é neste momento que o Fortaleza precisa de sua torcida, que o Fortaleza precisa estar concentrado, nesse mês que o Fortaleza precisa, sim, ser um time maduro e fazer os jogos com maturidade e sabendo que tudo agora é decisão, meu amigo. Tudo é decisão. Então é com esse começo aí, nem é março ainda, né? Eu tô falando 2 dias antes de março. Hoje é 27, amanhã é 28, março só começa na quarta-feira. Mas já começou o março, na verdade, pra gente, porque essa segunda-feira já só se fala em Libertadores, já só se fala em Maldonado. Mas eu queria trazer essa reflexão. Março é punk, abril também, mas o março eu acho o mês mais pesado de decisões, de mata-mata e de tudo mais que Fortaleza precisa se colocar e se provar neste momento. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Se você não sabia o tamanho da importância desse maço, deixa o like. Se você já sabia e disse, Danilo, repetindo aí tudo que eu sei. E se eu não falei alguma coisa, acrescente nos comentários. Todo torcedor tricolor precisa dessa informação também. Então nós estamos aqui para fazer isso. Esse sim é um mês definitivo para muitas coisas em relação a alguns campeonatos do Fortaleza. Alguns não. Quase todos desse primeiro semestre. A Libertadores, o Cearense, Copa do Nordeste. E mês de março chegou. E é para isso que a gente está treinado, é para isso que a gente está montado, é para isso que a gente cobrou a diretoria para fazer um grande time, e a gente fez um grande time sim. Tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal, nos ajude a bater as nossas metas. E hoje, 9h30 da noite, nós temos Balanço do Leão. Nós vamos complementar essa análise aí do mês de março. Nós vamos falar um pouco do Náutico, vamos falar um pouco da Copa do Nordeste, mas vamos falar muito de Libertadores, porque agora, meu amigo, no mínimo 2 jogos muito pesados. Deportivo Maldonado e o Clássico Rei, por toda a cultura e toda a história desse grande clássico. É isso, vem com Razão Tricolor, que aqui você acompanha tudo. Deixa o like, se inscreva no canal, siga o nosso Instagram, que a gente tem muito conteúdo por lá. E se você puder, quiser, se torne membro aqui do Razão, que ajuda demais a projetar ainda mais esse veículo de comunicação que é o Razão Tricolor. Com o apoio de você, a gente pode chegar muito longe, tá bom? E nosso apoio, no geral, torcedores, vai levar o Fortaleza muito longe. Por isso, calma na dor, agora é decisão, é mês de março e seguimos. Vamos junto, porque nós unidos somos Fortaleza. Então é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Abraço, tchau.